Graça e paz a todos e a todas, em nome de Jesus. Eu queria falar nessa tarde a respeito do que é caráter cristão e como o caráter cristão é formado, né? E às vezes a gente fica pensando, o que será isso, essa coisa de caráter? Então vamos refletir um pouco sobre isso. Amados, o caráter cristão é o tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. Olha, presta atenção, isso é pesado. A imagem de Cristo. A formação do caráter cristão ocorre quando o homem pecador, que se encontrava completamente dominado pelo pecado, experimenta novo nascimento, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo. E após nascer de novo, presta atenção, após nascer de novo, ninguém mais é o mesmo. Mas se porventura o for, na verdade, então, é porque ainda tal pessoa não nasceu de novo, né? O redimido possui uma conduta diferente, um caráter que aponta para Cristo, aquele que o resgatou. Essa mudança é infalível, pois, conforme escreveu o apóstolo Pedro, o próprio Deus é quem aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta aqueles a quem ele chamou. Está lá em 1 Pedro 5:10, tá? Nesse estudo bíblico sobre caráter cristão, veremos como esse processo ocorre de acordo com a Bíblia Sagrada. Primeiramente, nós vamos ver o que é caráter, né? Todas as pessoas possuem uma personalidade. A personalidade é formada por um conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, caráter, temperamento e hábitos. A personalidade de alguém o diferencia dos demais. Isso porque ela é a sua identidade pessoal, sua originalidade, aquilo que se define, ou melhor, que defina e se expressa em seu padrão de comportamento. Se a personalidade é um conjunto bem amplo do indivíduo, o caráter se refere a uma parte específica do seu modo de ser. Isso significa que o caráter tem a ver com a índole, com ética. Presta atenção. Uma vez que ele designa o aspecto da personalidade referente às características morais de alguém, algo que reflete diretamente em sua conduta, pois está diretamente ligado a seus hábitos, certo? E vamos ver o que é uma deformidade de caráter, né? O caráter, ele revela o mais profundo do nosso ser. A questão é que a palavra de Deus enfatiza que, por si próprio, homem algum possui algo de bom em seu íntimo que possa agradar a Deus. Então, isso quer dizer, nenhum de nós tem algo de bom para agradar a Deus, certo? Todos nós temos algo mal aqui. E após a queda do homem no Éden, com Adão e Eva, o caráter humano foi deformado. Foi a partir daí. Então, a consequência da contaminação com o pecado foi a condição de total depravação, onde ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus. Bem forte isso, né? O homem pecador foi separado de Deus, destituído de sua glória e tornou-se inimigo do seu Criador, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, passou a apresentar apenas uma versão distorcida e imaculada dessa imagem. Isso nós vemos lá nos estudos, estudando Gênesis, né? Capítulo 1, né? E Tiago 3,9 também. A deformação do caráter humano não afetou apenas seu relacionamento com Deus, mas também afetou o seu relacionamento com o próximo e com todo o ambiente em que ele está inserido. Podemos ver a severidade do pecado na vida do homem logo nos primeiros anos após a queda de Adão. Isso fica claro na vida de Caim, que assassinou de forma covarde e traiçoeira seu próprio irmão Abel. Então aí começou, a partir desse momento, a partir do pecado, foi que houve uma deformação do caráter, né? E na própria história de Caim, registrada na Bíblia, também percebemos como o homem se tornou incapaz em si mesmo de obedecer a Deus. Gênesis 4, versículos 5 e 7. Além disso,
Ao invés de cuidar de toda a criação do Senhor na terra, ele passou a destruí-la das formas mais perversas possíveis. É muito triste saber disso, né? Mas foi isso mesmo, é uma realidade. A redenção do caráter do homem. Vamos ver sobre isso agora. Se após a entrada do pecado no mundo, o caráter do homem foi deformado em Cristo, ele começa a ser reconstruído. João Calvino escreveu que se a imagem de Deus, no sentido de ter essa imagem restaurada, está intimamente relacionado a tornar-se como Cristo em justiça e retidão. Ele chegou a essa conclusão com base no que escreveu o apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. O apóstolo diz: "E vos revistais de novo do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade." Efésios 4:24. O mesmo apóstolo, dessa vez escrevendo aos Colossenses, ensinou que os verdadeiros seguidores de Cristo se revestem do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Está lá em Colossenses 3:10. Assim podemos entender que o homem, apesar de ser ainda a imagem de Deus, essa imagem foi distorcida pelo pecado. Presta atenção como é complicada essa coisa do pecado, né? Em Cristo, porém, o caráter do homem é restaurado e essa imagem começa a ser reconstruída até alcançar sua plenitude no dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Romanos 8:29. E vamos ver qual é a obra do Espírito Santo, né, no caráter cristão. Após a regeneração pelo Espírito Santo, o homem experimenta uma profunda transformação. O cristão verdadeiro possui um caráter transformado. Então ele não sente mais prazer nas obras da carne e não se entrega às suas concupiscências depravadas. Aquele que tem o caráter cristão se despiu do velho homem com seus feitos. Está lá em Colossenses 3:9, escrito isso. Ao nascer de novo, o homem pecador é capacitado pelo Espírito Santo a demonstrar o caráter cristão, que agrada a Deus. Um caráter que revela o fruto do Espírito. Sua principal marca passa a ser o amor, não um amor qualquer, mas o amor ágape. Esse tipo de amor tem origem no próprio Deus e é derramado no redimido que o transmite de volta a Deus e o estende ao próximo. Está lá em Mateus 22, se vocês forem pegar, Mateus 22, do 34 ao 40, falando sobre esse assunto. Reconciliado com Deus e imerso em sua graça, o homem passa a viver uma vida de santificação. A santificação é parte fundamental do caráter cristão. Ela é um processo que acompanha o cristão durante toda a sua vida e só alcança a perfeição no dia da volta de Cristo. O aperfeiçoamento contínuo do caráter cristão. Vamos ver esse processo agora. Alguns pregadores já tentaram ensinar que é possível atingir um estado de santificação total durante nossas vidas. Eles dizem que o homem pode alcançar o nível de não mais pecar, todavia essa não é a doutrina bíblica. 1 João 1:8. Outros, de forma também equivocada, ensinam que a santificação é algo que nos confere a salvação. Eles ensinam que devemos nos santificar para sermos salvos, mas isso também está errado. O verdadeiro ensino bíblico diz que a santificação é algo natural e esperado na vida daqueles e apenas daqueles que já nasceram de novo. Isso significa que nos santificarmos porque somos salvos e não porque queremos ser salvos. Então precisamos da santificação porque somos salvos, certo? Então, para concluir, podemos resumir o processo que envolve o caráter cristão da seguinte forma: quando o homem que estava morto em delito e pecado é resgatado pela maravilhosa graça de Deus, ele experimenta uma profunda transformação em todo o seu ser. É nesse ponto que ocorre a formação do caráter cristão, né? Assim, seu caráter o revela como sendo um cidadão do reino de Deus.
Sua conduta o identifica como imitador de Cristo. Esse caráter cristão, no entanto, continua a ser aperfeiçoado até o dia final da vida do crente. Então, amados, eu não sei como está a sua vida, o seu diante de Deus, como está, mas o caráter, na verdade, é aquele a qual não é na frente das pessoas que você mostra. Porque todas as pessoas têm a mania de mostrar o melhor de si na frente das pessoas. Mas não, é quando você está sozinho, quando você tem as tendências a algo que já foi falado para você que é pecado, mas você continua fazendo. Agora, como foi lido aqui, será que você está mesmo nascido de novo? Será? O que é necessário para que você seja transparente, que você seja uma pessoa idônea? O que é necessário? O que é que está faltando? Amados, eu conheço muitos pastores mesmo, que estão pregando coisas da palavra, mas não vivem o mesmo. Certo? Não vivem. E muitas vezes são pegos, até mesmo em adultério. Eu não estou falando só, eu estou citando pastores porque é um ministério muito pesado, muito forte, é porque foi escolhido, ungido por Deus, certo? Agora a pessoa atuar com uma máscara aí na sua frente e você nunca sabe hoje quem é quem. Você pensa ser uma coisa e no fim é outra. Amados, vamos nos ficar atentos. Amados e amadas do Senhor, vamos nos analisar. Como é que está o nosso caráter diante de Deus? Não é diante do homem, não. Porque se diante de Deus você não consegue ter um caráter, um bom caráter, imagina diante dos homens que não é nada. Só capa, só máscara. Fiquem atentos, amados. É um alerta. Observa bem as atitudes, observa bem. Observa todas as coisas que estão ao seu redor. Como é que você está? Como é que está o seu pastor? Como é que está o seu líder de discipulado? Como é que está o seu líder de louvor? Como está a líder de oração? Amados, eu vi muitas coisas já em pessoas que estavam no meio de orações ali e acabava que eu via muita coisa que estava errada. Aquilo me apavorou. E o duro de tudo isso que não olha para si mesmo, coloca como se tivesse a causa fosse do outro. Vamos analisar o nosso caráter diante de Deus. Analisa, porque é muito sério mesmo. Então, se nós nascemos de novo, nós precisamos aperfeiçoar o nosso caráter. Nós precisamos, a cada dia, vencer as tentações, vencer o mal dentro de nós. Há uma luta interior muito grande. E muitas vezes, amado, nós não fazemos nada para mudar o nosso caráter. Nós achamos que aquilo tudo é normal. Engano seu. No grande dia, aí que vai ser a dor imensa, eu creio, porque vai estar tudo escrito lá no livro da vida. No livro a qual está sendo anotado todas as suas ações, os seus pensamentos, e coisas que você quer e as coisas que você não quer deixar. Amados, queira deixar o pecado de lado. Queira deixar essa imundícia de lado. Isso é uma questão de convicção, de quem você está servindo.
Está servindo a Deus ou a si mesmo? Eu sei que estou sendo dura, mas essa é a realidade, é uma realidade para transformação. Analise a si mesmo. A própria palavra diz, antes de cear, analise o homem a si mesmo. E se tiver algo, não vá cear, não vá. A palavra é bem clara. E por que muitas pessoas desobedecem essa palavra? Muitas pessoas não observam atentamente o que está escrito. Paulo mesmo ele foi muito duro com os coríntios por causa disso, porque não eram observadores de si mesmos, faziam coisas que extrapolavam. Mas não sejamos nós como os coríntios. Vamos ser transformados pelo Espírito Santo, vamos permitir isso dentro de nós. Que não viemos a viver uma vida diante de Deus pesada por causa dos nossos pecados, porque isso traz peso para a nossa vida. Um mau caratismo traz peso para a nossa vida. E às vezes, muitas das vezes, nós deixamos nos cair essa tentação da carne, tentação a qual às vezes está ali na nossa frente. E muitas pessoas, até mesmo pela internet, têm feito isso, caído nas tentações. Isso é um canal a internet é um canal que, se você for usar para o bem, ela vai ser boa para você. Mas se você for usar para satisfazer os desejos da sua carne, amada, não está te ajudando em nada. Não está. Muda. Chegou a hora, chegou o momento de mudar. Não tem mais como voltar atrás. Jesus está voltando e você vai ter que dar conta de tudo isso. E aí você diz, eu não sabia disso. Sabia sim. Você sabe o que é pecado, você sabe o que é certo e o que é errado. E poucas pessoas ainda faltam para conhecer a palavra. O que está faltando mesmo é nascer de novo, mudança de vida, mudança de caráter. Vamos ficar atentos, tá? Como igreja do Senhor, como somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Vamos ser mesmo a imagem e semelhança do nosso Deus, porque Deus é santo. Vamos ser santo como Ele é santo, então. Essa é a palavra que eu deixo para todos. Para todos nós, né? Porque isso cabe a mim também, ter um bom caráter diante de Deus. Ter uma sinceridade diante do Senhor. E pode ter certeza, amados, que a falta de caráter, a falta de um bom caráter, na verdade, caráter cristão, prejudica não só o meio cristão, ou só a pessoa com Deus, prejudica família, prejudica relacionamentos e muitas vezes até o trabalho. E isso, a pessoa se torna uma pessoa cansada, uma pessoa que só vive reclamando, mas ela não olha que é devido às coisas que está dentro dela, um mau caratismo que está dentro dela. Algo pecaminoso que precisa ser arrancado, precisa ser trabalhado. Né? E vamos estar atentos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus venha com transformação na sua casa, na sua casa interior também, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos ser felizes diante de Deus, porque a alegria do Senhor nós só sentimos quando estamos limpos, quando estamos livres do pecado dentro de nós. Toma essa palavra para tu, porque essa eu peguei para mim. Vamos mudar, amados, vamos mudar. Chegou o momento. Não temos mais tempo para ficar brincando de ser cristão. Nós não temos mais esse tempo. Então tá, que a graça do Senhor esteja na tua vida. A paz do Senhor esteja no teu coração. Limpando, purificando e transformando o seu caráter e o meu. Em nome do Senhor Jesus. Amém.